Olá, eu sou o professor Gilsandro Alves da Costa, então eu vou estar nesse tempo aqui falando um pouco para vocês, né, sobre tecnologia de frutas e hortaliças. Né? Então essa nossa aula, né, eu vou falar especificamente sobre o processamento, né, de frutas e hortaliças, as etapas que envolvem a transformação, né, da matéria-prima em um produto final, né, em um derivado de fruto e de hortaliças, né, de frutas e de hortaliças. Então, primeiramente, nós veremos alguns conceitos, né, que são fundamentais da área, né, para a gente poder entender melhor, né, o que nós estaremos submetendo a processamento e depois, né, eu falarei de alguns processamentos, pelo menos os mais clássicos em si, né, dentro de tecnologia de frutas e hortaliças, tá? Então, primeira grande coisa que a gente precisa entender, certo, é o que alimento, né, ele é vivo, certo? Mas por que que a gente considera, né, por que que a gente diz que o alimento é vivo? Porque um fruto, né, e uma hortaliça, né, no caso aqui que nós estamos estudando, ele mantém, né, todo o seu processo metabólico vivo. E esse processo metabólico das frutas e hortaliças, quando elas saem, né, da planta mãe, né, elas começam a ter vida própria, né, como se diz. Então elas começam a ter o seu processo respiratório, absorção de oxigênio, liberação de CO2. Né? Mas por que que existe esse processo, né, respiratório em frutas e hortaliças? Tá? Então, no processo respiratório é produzida energia, né, e dessa energia serve como combustível, né, para desenvolvimento de várias outras funções vitais da fruta, né, ou da hortaliça. Né? Então, esse processo de respiração é muito importante, né? É tanto que se você cessa o aporte de oxigênio, né, a fruta ela vai fermentar, né, porque ela não vai ter o oxigênio, né, para o seu processo metabólico normal. Né? Então, a gente precisa entender que a fruta e a hortaliça é um alimento vivo e, por ser um alimento vivo, ele está desenvolvendo ali, né, ele apresenta suas características adequadas para consumo, né, as sensoriais, a aparência, que você vê a cor, né, a textura, né, o metabolismo está funcionando em condições normais, né, a proteção natural desenvolvida na casca, né, isso quando o fruto está saudável, né, então ele desenvolve uma cera que protege, né, ele durante contra o ataque de insetos, enfim, contra a entrada de água também, né, a permeabilidade dela na verdade é interrompido ou não existe devido a essa cera natural, essa proteção natural que existe na casca das frutas, né, quando elas estão maduras, tá? Quando o alimento é vivo, ele tem a estrutura organizada, né, e as características físico-químicas adequadas para a manutenção da estrutura. Né? Então, o que a gente precisa entender é que esse organismo aqui, né, vivo, ele precisa desenvolver as suas funções metabólicas normais, certo? Porém, chega um tempo que ele morre, certo? Só que essa morte, ela pode ser retardada, ela pode ser atrasada, né? Ou ela pode ser dada devido a condições de armazenamento inadequado, devido a problemas, né, que eu tenho no processamento. Enfim, eu posso acelerar, né, a senescência, ou seja, a morte dos frutos das hortaliças. O que é que acontece? Né? Então, no processo de senescência, né, na morte dos frutos, eu vou ter a degradação de pigmentos, o envelhecimento dos tecidos, né, a perda de água, a saída de água de dentro das células, né, da parte interna para a parte externa, certo? Fazendo com que haja, né, uma perda de líquidos muito grande, fazendo com que, né, a fruta, a hortaliça murche, né? Ocorre uma degradação dos ácidos nucleicos, né, que é no núcleo da célula, a perda de líquidos, a perda de caracteres sensoriais e a susceptibilidade ao ataque microbiano, tá? Porque quando a membrana plasmática é rompida,
né? Então a célula começa a uma série de desorganização, né, que redunda o que na perda total do produto, até o ponto de chegar, né, a ser impróprio. Então, o processamento, né, de frutas e hortaliças, a gente tem como objetivo, né, de manter por um maior tempo possível, né, paralisar ou retardar reações que acontecem, né, exatamente aqui nesse período, quando o alimento está vivo, né, quando fruta e hortaliça, né, está viva na sua função metabólica normal. Porque quando ele está morto, senescente, eu não tenho mais como trabalhar nele. Então, todo o conceito que a gente aprende de processamento de frutas e hortaliças é para cá, tá? É para o alimento vivo, no intuito de se paralisar ou de se retardar as reações metabólicas que acontecem aqui, né, quando o alimento está vivo, certo? Então, vamos caminhar, né, para a gente ver. Então, olha só, antes de tudo eu quero definir para vocês, né, o que é um fruto, né, depois o que é uma hortaliça, né, então se existe diferente de fruto e de fruta. Gente, então olha só, fruto, né, todo o resultado da fecundação, né, dos óvulos das plantas. Então se junta a parte masculina com a parte feminina, né, e aí o óvulo das plantas, né, que está exatamente quando a flor ela brota, né, então ali, né, é uma sinalização de que vai ter reprodução, né, então ocorre polinização, então a parte masculina encontra-se com a parte feminina, né, e isso vai gerar um fruto. Então, botanicamente, o fruto é o resultado, né, dessa fecundação, né, desse enlargamento dos ovários, crescimento de tecidos, enfim, né, tudo, tudo que é vegetal e que passa, né, por esse processo a gente chama de fruto. Porém, nem todo fruto é uma fruta. Por quê? Porque a fruta, né, numa denominação mais assim para dentro da área, mais na área da culinária, é tudo aquilo, né, que é polposo, né, que tem polpa e que é doce, né, que serve como sobremesa, né, para o desenvolvimento, para o aproveitamento, né, na indústria, para a extração de polpa, enfim. Então, nem todo fruto é uma fruta. Agora, toda a fruta está classificada, né, como fruto, porque ela é produto dessa reprodução botânica que a gente estudou aqui, certo? Então, dentro dos frutos, né, existem os frutos e os pseudofrutos, né? Então, existem aqueles frutos, né, que eles não têm, não podem ser entendidos como sendo aproveitado a polpa na sua normalidade, né? Então, a gente vai ver alguns casos, tá? Então, ó, cientificamente, né, o fruto é uma estrutura viva composta de células metabolicamente ativas, ou seja, tem vida. Enquanto está ligada à planta, recebe água, nutrientes, sais, minerais, hormônios e outros compostos, né? Então, depois que sai da planta, ela vai ter vida própria, né? Então, esse fruto vai ter vida própria, tá? Então, ó, frutos e pseudofrutos e tipos de frutos. Então, vamos caminhar aqui para vocês entenderem um pouco mais. Então, olha só, frutos e pseudofrutos, né? Então, pseudofrutos múltiplos, né? Inflorescências são aqueles originários do desenvolvimento de ovários de várias flores de uma inflorescência, né? Que é a parte da planta onde estão as flores, que crescem unidas numa única estrutura, né? Como o figo, a amora e o abacaxi. Tá? Então, por exemplo, o caso mais clássico é do abacaxi. Cada partezinha dessa, né, do abacaxi é um quê? É um frutículo, né? Ou seja, seria a união. Esse produto aqui é resultado da união dos frutos, né, de vários frutos formando um único produto, certo? E a esse conjunto aqui, né, a gente dá o nome de infrutescência, né? Então, isso é, é um fruto, né? A gente conhece como fruta, mas na verdade ele é um pseudofruto, né? Porque ele é o desenvolvimento, né, dessa inflorescência. E aqui você tem todas a composição do abacaxi, né? Outro caso clássico é a amora, né? Então veja,
Cada bolinha dessa é uma fruta, né, que se junta, né, e a gente chama de amora, né, num único fruto. Então, a amora, framboesa, né, tem essas particularidades. Então, são pseudofrutos múltiplos, né? Então, são vários frutos, né, juntos formando, né, uma única fruta. Então, vamos para outras definições. Então, pseudofrutos não é o ovário que é comestível, né? Então, pseudofrutos simples são aqueles que se originam a partir do desenvolvimento do receptáculo do pendúculo de uma única flor, né? Pera, maçã, marmelo, caju, né? A parte suculenta deles, tá? Então, no caso da maçã, o receptáculo floral, né, da maçã, tá aqui o exemplo, né? Desenvolve-se muito e torna-se comestível, né? Ele envolve o ovário com as sementes. Então, veja, gente, a maçã e a pera, né, são pseudofrutos simples, tá? Porque não é a polpa, né? Não é o resultado, né, da fecundação, né, da parte masculina e feminina que a gente tem como fruto, certo? Mas é o receptáculo, né, que se desenvolve, entumece, então cria, né, carne, como se diz, ou seja, né, aumenta de volume e a gente tem então a fruta, né, certo? Então, no caso do caju, o pendúculo, né, é que é usado como fruto, certo? Porque o fruto, no caso do caju, talvez esse vocês conheçam mais, é a castanha, né? Mas o pendúculo desenvolveu tanto que é o que a gente usa, né, para fazer suco, para fazer polpa, o que a indústria usa para fazer doce, né? É o pendúculo, certo? Mas o fruto é a castanha. Ok? Então, esses são pseudofrutos simples, tá? E consumimos geralmente tipos, né, carnoso, né, que é o carnoso simples com ovário, tá? Então, quando consumimos todo fruto, banana, caqui ou tomate, né, então isso aqui que você consome todo fruto, ou quando, né, a casca não comestível e polpa formado por citrocomas e cheios de suco, né, como a laranja, né? Então, são tipos diferentes de frutos. Gente, então, pelos tipos de frutos que são diferentes, você já deve imaginar que para cada, né, fruto eu tenho um processamento específico. Até se eu for fazer um despolpamento, a forma que eu vou despolpar um tomate não será a mesma forma que eu vou despolpar uma maçã ou uma laranja, né? Então são formas diferentes, né? Então precisa se trabalhar de forma diferente, né, e obedecer cada estrutura biológica de cada fruto, né? Então vamos avançar, né? E agora vem a definição do que é legume, do que é uma verdura, tá? Então olha só, legume são todos os frutos que não são frutas, ou seja, são salgados ou possuem melhor sabor quando temperados. Abóbora, chuchu, berinjela, né? O tomate aqui está classificado como um legume, mas também pode ser classificado como uma fruta, né? Depende do uso, né? A abobrinha, né, são exemplos de algum deles. Já as verduras, certo, são diferentes dos legumes, tá? É o nome dado mais comumente para designar hortaliças que são folhagens comestíveis, certo? Como rúcula, alface, agrião, couve, por exemplo, certo? Então, para ficar mais fácil de lembrar, verdura vem do verde, ou seja, planta folha, né? O legume é um fruto salgado, certo? E a fruta é um fruto doce. E tudo isso, gente, verdura, legume e fruta, é fruto, certo? Então, tudo é fruto, né? E o termo hortaliça, quando a gente está se referindo, né, a gente está falando de verdura, de legume e de raízes, né, de uma forma geral, que ainda tem a classificação aqui, raízes, né, que são o desenvolvimento dos bulbos, tubérculos, enfim, né, que fica abaixo da terra e eu uso aquilo como, né, como um fruto, né, então é denominado raízes, certo? Então, olha só, agora a gente vai ver um pouco da estrutura, né, das frutas e hortaliças. Então, a organização interna das frutas e hortaliças é bastante complexa, né, e os compostos químicos encontram-se distribuídos em diversos tipos de tecidos formados por células.
cada tipo de tecido é adaptado para exercer uma determinada função fisiológica, tá? Os vegetais possuem três tipos diferentes de tecido: epiderme, tecido central e tecido vascular. Vejam, acho que vocês nunca tinham percebido nem visto essas definições, né, que os frutos eles possuem, né, tão quanto, né, os seres humanos as suas estruturas, né, biológicas formadas. Então existe tecido vascular dentro da fruta e hortaliças, certo? Então existem capilares, né, internos, microcapilares, onde são transportados os líquidos dentro da fruta e da hortaliça, certo? E isso é muito importante. Existe o tecido central, né? Existe a epiderme, que é a pele, né? Então eu preciso entender as frutas e hortaliças como tendo essa estrutura biológica, né, formada e que no processamento deve ser respeitado, né? Então vamos avançar aqui, tá? Então olha só, uma coisa importante que a gente precisa, vocês precisam lembrar é a estrutura da célula vegetal, certo? Isso aqui é um corte, né, que é dado na célula vegetal quando ela está intacta, né? Quando ela está desempenhando as suas funções normais, certo? Então ela tem, né, a membrana plasmática, né, que envolve, né, toda a estrutura, né, interna. A membrana plasmática impede, né, que haja uma saída, né, ou uma entrada de líquidos da parte, né, externa para a parte interna, a não ser que seja submetido ou haja transporte, né, de alguma substância para desempenhar a função metabólica, certo? Então veja, essa estrutura vegetal ela é organizada, né? E ela é organizada, né, devido ao desenvolvimento das funções metabólicas normais dela, tá? Então, ó, nós temos aqui o núcleo, né, a membrana nuclear, ribossomos, né, vesículas membranosas, né, que são aquelas de transportes, retículo endoplasmático liso, o cloroplastos, né, responsável pela cor, o vacúolo das células, as mitocôndrias, né, onde ocorre o processo respiratório, a membrana plasmática, né, o complexo de Golgi, a parede celular, né, muito importante para a gente de tecnologia de frutas e hortaliças é essa parede celular, certo? Porque praticamente todo o processo que vai ocorrer, né, eu vou fazer rompimento, né, dessa parede celular, então eu vou estar mudando a estrutura interna, né, dessa célula vegetal, certo? Então essa daqui é a estrutura da célula vegetal. E uma coisa que vocês precisam saber que para a manutenção da normalidade dessa estrutura vegetal, a fruta precisa estar desempenhando os seus processos metabólicos normais, certo? E uma das coisas são os ácidos orgânicos que são produzidos aqui, né, pelos processos metabólicos, certo? Então, os ácidos orgânicos, eles mantêm essa estrutura aqui organizada, certo? Então, um dos primeiros indícios que a gente está perdendo a qualidade do fruto é quando a gente tem uma mudança na composição ácida ou quando o fruto começa a perder a acidez, né? Que a gente determina por uma análise de pH, certo? Então, a gente vê se o pH mudou, né? Qual seria o pH normal daquele produto. Se ele mudou, então dizemos então que ali, né, começará uma alteração que vai ser visível na cor, na estrutura, enfim. Essa estrutura aqui, né, ela vai mudar, certo? Então vamos caminhar aqui mais à frente, tá? Então aqui nós temos a estrutura, né, de um mamão, né? Então veja, o mamão ele é dividido nessa estrutura aqui, ó. Isso aqui, né, é o mesocarpo, é o que a gente consome como polpa, né? O endocarpo é que separa o mesocarpo, né, da semente, né? O epicarpo é a casca, certo? Casca também pode ser conhecida dentro da área como a estrutura biológica da fruta, né? Esse aqui é um feixe vascular, ou seja, faz ligação da parte externa com a parte interna, certo? Isso aqui era onde o fruto estava ligado à planta e recebia, né, todos os nutrientes. Então veja,
né, o feixe vascular, né? Aqui nós temos o ápice, né, a base do fruto, o pendúculo, que é a parte, né, onde ele está ligado à planta, certo? O comprimento linear, né? E aqui nós temos a semente, né, que está aqui dentro, e agarrado na semente nós temos a placenta, né, que a placenta também, né, às vezes pode aproveitar, né? Enfim, essa é a estrutura, né, de uma fruta. Eu não tenho condições de trazer todas, mas foi, né, um exemplo para dar para vocês, né, para a gente conhecer. E aí vou mostrar para vocês a estrutura de uma hortaliça, né, e eu escolhi, né, a cenoura, certo? Então a cenoura é uma raiz axial tuberosa, né, botanicamente ela é conhecida assim, né? Então as partes dela, né, a gente tem o colo dela, a gente tem o caule, né? A gente tem o ombro, as lenticelas, né? Que são essas partezinhas aqui da cenoura, né? O ápice dela, certo? Fazendo um corte dentro, a gente vai ter o coração, né? Que é essa parte central, e o córtex, certo? Então, essa dei para vocês a definição, né, e o exemplo da estrutura de uma fruta e de hortaliças para vocês verem as diferenças, tá? E agora vamos falar, né, do processamento em si, tá? Então, processamento, gente, de frutas e hortaliças, né, o processo tecnológico utilizado para a conservação de frutas e hortaliças é paralisar ou retardar um processo vivo em uma determinada fase. Então, entendendo que os frutos são organismos vivos, né, que eles desempenham a sua função metabólica normal, né, o que eu quero é paralisar ou retardar, porque uma hora ele vai chegar à senescência. Então, eu preciso paralisar em alguma etapa da vida dele, né, para aproveitar. Então, para isso se utilizam princípios e métodos para retardar a sua senescência, né, aliado ao momento oportuno da colheita, no estado onde o vegetal apresenta-se mais saboroso e com valor nutritivo mais alto, mantendo-se nesse estado, impedindo que ocorra transformações que o tornem inadequado para o consumo humano, certo? Então é você ter a oportunidade, né, de usar o produto no tempo certo, na hora certa, né, para transformar num subproduto que vai o que dar uma durabilidade maior, né, além de estar gerando um valor agregado, né? Então esses são todos os objetivos, né, do processamento de frutas e hortaliças, tá? Então, mas para eu, né, começar então a processar frutas e hortaliças, tem algumas coisas, né, que a gente precisa entender, né, considerações gerais, certo? Então, o processamento ele vai depender da espécie, da variedade, das características físicas, físico-químicas de cada fruta a ser processada, se são ricas em suco, né, ou carnosas. Veja, então, aqui eu trouxe um exemplo, né, da morfologia de cada, né, o desenho, na verdade, de vários tipos de manga, que são usadas para destinos diferentes. Por exemplo, se você quer fazer um processamento, né, para usar, por exemplo, fruta minimamente processada, então você usa uma manga que tem uma quantidade de polpa maior, né? Como por exemplo a Kate, a Tomiax, a Quente, né? Que são mangas que são usadas para exportação. Por quê? Porque elas têm o que? Uma quantidade maior de carne e tem menos fibras, certo? Então assim é muito usado para consumo in natura esse tipo de manga, certo? Aí você tem a manga espada, que é a nossa campeã aqui, né, no Nordeste, certo? A manga espada, ela não é usada, né, para exportação, né? Ela não é valorizada por isso, mas em compensação ela tem o quê? Toda uma característica sensorial diferentemente dessas outras mangas. Então ela é mais usada na produção de polpa, né, de outros produtos aqui, né, na nossa região. Então assim, o estádio, né, de maturação, que é quando o fruto está verde, maduro, está de vez, enfim, isso influencia no processamento, que seriam as características físico-químicas, né, as características físicas, né, aqui no caso, os tamanhos,
né, a cor, ou a quantidade de polpa, né, os comprimentos, isso influencia no processamento e na aceitação, então é determinado para cada segmento de mercado, né, a espécie e a variedade. Então, gente, o processamento ele vai depender, né, das condições gerais, né, do fruto e hortaliça. Então, por exemplo, pegar uma manga, sei lá, uma manga rosa, né, e colocar como polpa, vai descaracteriza as polpas de frutas que já existem, né, de manga, certo? Porque a manga rosa ela tem um gosto todo característico e ela não serve para isso, né? Então, é, as diversas, né, características vão dar diferentes produtos, certo? E isso, né, deve ser respeitado, isso deve ser avaliado na hora de você fazer, né, um processamento, certo? Então, outra coisa, né, que a gente precisa entender é maturação fisiológica, né? Então, não é em todo o tempo da vida da fruta que ela vai estar adequada para o processamento. Veja, se eu for fazer uma bananada, né, então o ideal é que eu tenha o fruto no estádio 7 aqui, ó, de maturação na escala 7, onde ela está amarela com pintas, né? É onde o fruto está totalmente maduro, com o maior valor nutritivo dele, certo? Então, as questões de coloração, a quantidade de açúcar que a fruta tem, a quantidade de aroma que a fruta tem, né? O gosto dela é diferente, né? Porque nesse caso aqui, 7, né? Quando o fruto está aqui nessa maturação fisiológica, ele tem a máxima, né, quantidade de açúcar e a menor quantidade de ácidos. Então, está um fruto doce, muito adequado para o processamento. Mas tudo isso, né, depende do meu objetivo, né? Porque existem produtos como farinha verde de banana, né, que vende no mercado, né? A banana ela é rica em tanino, né? E disse que o melhor para se extrair é quando o fruto está verde, porque tem a maior quantidade de tanino e tem algumas substâncias que fazem bem à saúde, né? Previne, aumenta a imunidade, reduz colesterol, combate gripe. Então, nesse caso aqui, para esse tipo de processamento, eu quero a banana verde, porque ela é onde ela apresenta todas essas características aqui, ó, que foram descritas aqui, tá? Já se eu vou fazer doce de banana, bananada, doce de coco, eu tenho que escolher o fruto, né, nessa escala aqui, certo? 7 de maturação, tá? Então, o estágio de maturação também influencia, né? E junto com o estágio de maturação, você tem as características de pH, sólidos solúveis totais, né? Que é a quantidade de açúcar, de sólidos dissolvidos, né? Na solução, geralmente açúcar da fruta, a acidez total titulável, né? Que tem a ver com o valor de pH e a quantidade de ácidos que a fruta tem, certo? E outras características físico-químicas de uma forma geral, né? Então, esses fatores, eles avaliam as condições da matéria-prima que podem ser usadas para processamento. E como você vai usar um ou outro, vai depender do objetivo que você quer dar, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês já um exemplo, né? Ó, a qualidade dos produtos elaborados é influenciada pelos tratamentos realizados, né? Então, são etapas que antecedem o processamento de frutas e hortaliças, né? Coloquei aqui já para a gente ir entendendo e se familiarizando, né, com as etapas. Então, o bom processamento depende de um bom tratamento que é dado, certo, nas frutas e hortaliças antes de serem processadas, né? E a essas etapas de preparo para o processamento, né, a gente chama, né, etapas que antecedem o processamento ou pré-processamento, certo? Isso tem que ser feito, né, porque isso ajuda a preparar a matéria-prima que vai ser submetida, né, a processamento. Tá? Então, essas etapas, né, de tratamento são anteriores ao processamento propriamente dito, visto que frutas, né, que chegam do campo vêm acompanhadas de matérias estranhas, como terra, folhas, entre outras, que devem ser eliminados. Tá? Então, veja, as etapas que antecedem o processamento, né, aqui tem algumas delas, né, dependendo do seu objetivo, você vai acrescentar ou tirar, né, alguma dessas etapas, mas as clássicas são, né, o transporte, a pré-lavagem, a seleção, a lavagem, o descascamento, né, o branqueamento, o corte e a secagem, né? Isso para ser usado em pré-processamento, né? Do corte, e depois segue secagem, enfim, podem ser
outras etapas, né, aqui também, mas tudo isso, né, faz parte do fluxograma, né, que antecede o processamento propriamente dito, certo? E aqui eu coloquei para vocês, né, uma escala onde a gente tem a temperatura versus a umidade, né? Então, por exemplo, cada produto, gente, vegetal, aqui no caso eu tenho frutas, né? E tenho hortaliças aqui, né? Então, cada produto vegetal, ele tem uma temperatura adequada para ele ser armazenado, certo? E a umidade relativa que ele precisa ser armazenado. Se isso daqui é desobedecido, se você desrespeita a temperatura adequada para armazenar um abacaxi, certo? E a umidade adequada para armazenar um abacaxi, você está influenciando o tempo de vida útil que esse fruto tem, certo? Então, o abacaxi ele pode durar de 14 a 28 dias se ele for armazenado entre 10 a 14 graus, numa umidade relativa de 85 a 90, certo? Então, por que eu coloquei isso aqui? Porque isso aqui são etapas de pré-processamento. O armazenamento, né, dentro de uma indústria de frutas e hortaliças, ele antecede o processamento. Às vezes, uma matéria-prima chega na indústria e ela precisa passar, né, por um tempo, né, para ser retirado o calor de campo, enfim, para se aclimatar, para poder entrar no processamento, certo? Então, por exemplo, uma banana, né, ela tem de 7 a 35 dias de vida útil, certo? Mas ela precisa ser armazenada numa temperatura de 12 a 14 e numa umidade relativa de 90 a 95. Aí você pode me perguntar, mas professor, o que é que acontece se eu armazenar numa umidade relativa menor do que 90 e 95? Então, o fruto, ele vai sentir isso, ele vai perder água para o meio, né? Então, se ele está armazenado numa umidade relativa menor, ele vai secar, né? Começa a secar pela casca, depois pela polpa, então aquele fruto que armazenou e ficou murcho, né? E se eu armazenar numa temperatura mais baixa, se eu armazenar, por exemplo, a 9 graus, também não vai dar certo, porque a banana é um fruto climatérico, certo? E ela exige essa temperatura de armazenamento. Uma temperatura menor do que a temperatura adequada causa danos internos ao tecido do fruto, que a gente chama chilling injury, né, que é injúria pelo frio, certo? E se armazenar numa temperatura maior, né, do que 12 ou 14, por exemplo, 25 graus, você acelera, né, o processo de envelhecimento, né, acelera a senescência do fruto. Então, gente, não pode ser nem para lá e nem para cá, tem que ser a temperatura correta e a umidade correta para se armazenar.